Boa noite, boa noite. Vamos conversar então um pouco sobre as eleições americanas. Rapidamente, vai ser tudo muito rápido, né? Essas lives que eu vou tentar fazer semanalmente para trazer todo o cenário aqui dos Estados Unidos. Já arrumei com a minha equipe também que talvez a partir da próxima live eu faça também no YouTube para ficar gravada lá. Vou deixar gravada aqui, mas vou deixar gravada lá no YouTube, porque quando eu coloquei a pesquisa, vocês querem live no YouTube, live no Instagram, ficou assim 49-51, então eu vou deixar gravado nos dois no meu canal, lá no YouTube, Ana Paula Henkel. É uma foto em preto e branco, vocês vão ver, tem mais ou menos 140 mil seguidores, subscribers, eu não sei como fala no YouTube. Vou começar a reativar esse canal para a gente poder fazer live lá, tá bom? Então, olha só, eu separei algumas perguntas aqui, vou ser bem rápida, bem direta, para quem quiser anotar alguma coisa. Sobre as primárias, o que está acontecendo aqui. Eu fiz uma série de stories sobre o caucus de Iowa, que é a primeira passagem eleitoral, né, das primárias, e eu vou deixar salvo também, mas os destaques vão encher, né, porque eleições 2024, agora tem New Hampshire amanhã, que a gente vai falar um pouquinho hoje, depois tem Carolina do Sul, depois tem a famosa Super Tuesday, né, que é dia 5 de março, são vários estados, se eu não me engano são 14 estados, a Califórnia vota no Super Tuesday, no 5 de março. Então, só para lembrá-los que o que eu falei nos destaques de Iowa, o que são primárias e o que são caucus. Muita gente me perguntou isso, mas por que a gente escuta falar primárias e por que a gente escuta falar caucus? Muita gente. Então, vamos começar desse ponto, porque daqui a pouco a minha resposta aqui já vai ser um spoiler para algumas perguntas. Qual a diferença de primárias para caucus? Primárias é quando os nomes dos candidatos já vêm impressos, já estão pré-estabelecidos na cédula. Ou seja, a pessoa vai votar na primária, já tem lá Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek, não sei quem. Por isso que em alguns estados, aqueles, né, que estão usando aí o lawfare, o ativismo judicial para prejudicar Donald Trump, são estados que têm primárias. Eles não querem que Trump esteja nas cédulas das primárias. O que é o caucus? O caucus é a pessoa vai até a sua sessão eleitoral e escreve na cédula quem ela quer que saia das primárias. Primárias também é o todo, né? É o conjunto de votação dentro de um partido, tanto nas primárias, cédulas pré-definidas, como nos caucus. O caucus é isso. Mas quem vota nos caucus? A gente precisa então voltar naquilo que eu sempre falo aqui para vocês, falo na Oeste, falo nos meus artigos. Nós não podemos imaginar nenhuma pergunta sobre absolutamente nada, tá, pessoal? Nada. Eu explico isso no meu curso de maneira muito detalhada, desde a concepção da América até os dias de hoje. Não tem como nós respondermos nada dos Estados Unidos sem perguntar de volta. Em que estado? Porque tudo depende do estado. Como é a lei para cachorrinhos na coleira na rua? Depende do estado, né? Tudo depende muito do estado. Então, a mesma coisa serve para o caucus. O caucus, quem vota no caucus? Depende do estado. Tem estados que votam, são pessoas pré-selecionadas dentro do partido. Tem estados que são
qualquer eleitor, né, que chega ali registrado no Partido Republicano ou Democrata, que chega ali e que vota. Então depende do estado, mas o caucus é isso. E o que está acontecendo? Esses estados que têm uma briga judicial para tirar Donald Trump das cédulas das primárias, os comitês os comitês do Partido Republicano estão falando o seguinte: bom, se isso acontecer, nós transformamos então as primárias para caucus. Nós tiramos a votação das cédulas com os nomes pré-estabelecidos para as cédulas em branco. A pessoa chega lá e coloca o nome de quem ele quer que saia. Bom, esse é um ponto. Vamos lá. Só um minutinho. Honey, what is this noise? Dogs eating plastic. Tá um barulho aqui, as doguinhas estão comendo alguma coisa ali. Bom, vamos lá. Vamos entrar então. Iowa eu vou deixar separado os destaques. E eu vou então falar de New Hampshire, de como DeSantis saiu das primárias e saiu da corrida como um todo. E por que isso, né? Primeira coisa, acabou o dinheiro. Aqui nos Estados Unidos não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem nada disso. Acabou o dinheiro. O dinheiro, a receita de campanha é receita de doadores, sejam os grandes doadores, e aí é que entra. Quem são os doadores de Nikki Haley? São exatamente aqueles doadores envolvidos com todo o sistema, com todo o pântano, com os globalistas, com a família Bush, enfim. Esses são os doadores de Nikki Haley. E doadores normais, cidadãos que queiram doar seu tempo, que queiram doar dinheiro. Toda a campanha de qualquer candidato é doação, assim, não tem fundo partidário, ninguém mexe em dinheiro público, nada disso. Esse é um primeiro ponto, né? Até porque, assim, dessa maneira, quando é dinheiro de doação, quando é dinheiro sustentado até campanhas que são sustentadas pelo eleitor, não... Diferentemente do Brasil, a pessoa não pode ficar em campanha eterna, rodando o Brasil, sabe que não tem mais chance de vencer, mas tem lá o dinheiro do fundo partidário, tem o dinheiro do fundo eleitoral e fica ali, né, rodando. Aqui não tem isso. Acabou o dinheiro, hora de ir para casa, principalmente se você não tem matematicamente condições de continuar numa briga mais longa, que foi a conta que o DeSantis fez. Dinheiro gasto e quais as chances reais de eu sair das primárias, né, contra Donald Trump. Chances muito pequenas. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, mesmo saindo em segundo, ele entendeu que a New Hampshire é um estado de muitos eleitores independentes, muitos eleitores moderados, e todos disseram que New Hampshire, a Nikki Haley teria mais chances, né? Isso praticamente pré-estabelecido entre os republicanos. Só que o Donald Trump aparece com 2 dígitos na frente de Nikki Haley num estado que ela teoricamente sairia vitoriosa. Então isso acendeu o alerta também para o DeSantis lá em Iowa. Peraí, a gente não vai conseguir barrar, não vai conseguir, nós vamos gastar milhões de dólares, não é justo, nós vamos gastar milhões de dólares e nós não vamos conseguir chegar sequer perto de Donald Trump. A gente pode vencer Nikki Haley aqui e ali, mas Donald Trump está muito, muito na frente. Tem estados, para vocês terem uma ideia, que o Donald Trump ele está na frente assim 50 pontos. É uma coisa impressionante. Ontem, o discurso de DeSantis, eu vou focar em ontem, tá, pessoal? Eu não vou voltar em Iowa, não. Depois eu deixo separado os stories da semana passada de Iowa.
O discurso ontem, analisando friamente o discurso do DeSantis, mesmo que ele anda dizendo que ele não vai ser vice-presidente do Trump, é um discurso de beijar o anel, digamos assim, não apenas do Donald Trump, lembrando que DeSantis foi eleito e reeleito governador da Flórida com o apoio do Donald Trump. Sem o apoio do Donald Trump, dificilmente ele seria eleito. Mas foi um olive branch, né? Um pedido de trégua a esse eleitor MAGA, né? Do eleitor do Trump. Tipo, olha, desculpa, eu tô retirando aqui o meu carro, eu errei o cálculo, perdão. E claro que é um discurso muito embasado, de olho não apenas na vice-presidência, mesmo que ele não seja o vice-presidente, tem outros nomes também, pode ser o DeSantis, pode ser o Tim Scott, que é um senador negro absolutamente maravilhoso, que foi indicado pela Nikki Haley quando ela era governadora, que trabalhou muito com Trump na reforma tributária. Pode ser ele também, porque ele traz votos dos negros e dos evangélicos, mas ele não tem nenhuma experiência no executivo. Então isso pode ser um peso. Mas independentemente de quem seja o vice-presidente, ontem o discurso do DeSantis foi um discurso já de campanha para 2028. Aqui nos Estados Unidos, o presidente ele só pode ser eleito, reeleito 8 anos na Casa Branca, acabou. Não tem essa do que aconteceu no Brasil com esse senhor aí que está nesse desgoverno. 8 anos, aí vai outro presidente, aí vai outro, daí a pouco ele volta. Não, aqui são 8 anos e acabou. Não volta mais. Pode esperar 20 anos, não volta mais. Por isso que agora, diante da senilidade do Joe Biden, dos números horríveis da economia, diante da rejeição dele até dentro do Partido Democrata, Barack Obama anda empurrando o nome da Michelle Obama, da mulher dele, porque ele não pode voltar. Então o DeSantis já enxergou que o futuro dele é lá em 2028. E por isso o discurso dele ontem foi um discurso bem interessante, porque ele deu o apoio ao Donald Trump, porque o eleitor do DeSantis é o eleitor do Donald Trump. Mas é um eleitor do Donald Trump que queria dar uma força para um nome mais novo no Partido Republicano. Algumas pessoas no Brasil, e é esse ponto aqui que eu queria trocar essa ideia com vocês. Algumas pessoas no Brasil, analistas, aqueles que vocês já conhecem, né? Aqueles todos lá, analistas internacionais, correspondentes, aqueles nomes lá, Globo News e afim, aquilo ali todo mundo já manjou, né? A agenda dessa turma, que é uma agenda de Partido Republicano, é do mal, é isso, aquilo. Mas a direita limpinha no Brasil, aquela que fez cara de nojo para o presidente Bolsonaro, que fez cara de nojo para o Paulo Guedes, para o Tarcísio, sei lá por que motivo, não são conservadores, não são liberais, não são isso, não são aquilo. Essa mesma direita no Brasil também faz cara de nojo para Donald Trump. Isso contamina algumas pessoas, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque nós temos que ser pragmáticos. Assim como o DeSantis foi pragmático ontem, nós temos que ser pragmáticos no Brasil, nos Estados Unidos, na vida. Eu sempre falo aqui, 2016 Donald Trump não era o meu candidato nas primárias republicanas. Claro que quando ele saiu, aí contra Hillary Clinton, né? Não tem essa. Tampa o nariz e vota no cara. Mas quando ele entrou na Casa Branca, quando ele venceu a eleição geral e ele entrou na Casa Branca, eu olhava os discursos dele também assim, ai meu Deus, lá vem esse cara todo mal criado e todo isso e todo aquilo, e
eu também ficava um pouco com receio. Porém, as políticas administrativas do Donald Trump, do governo Donald Trump, eu não quero saber se ele foi malcriado com alguém, se ele machucou os sentimentos de alguém. As políticas de Donald Trump durante 4 anos foram políticas muito boas, foram políticas conservadoras, políticas liberais. Ele deixou um legado muito importante para os conservadores, os originalistas e aqueles que têm a Constituição como único norte jurídico numa nação, e nós estamos sofrendo por isso no Brasil, com 3 juízes, aqui não é ministro não, aqui é juiz, com 3 juízes conservadores, ou seja, originalistas na Suprema Corte americana. Esse talvez tenha sido o maior legado de Donald Trump. Esses juízes que ano retrasado, ano passado, junho, eles reverteram o famigerado, covarde, nefasto Roe versus Wade, que foi um gancho ativista de uma composição ativista da Suprema Corte Americana que federalizou, que achou na Constituição, em 1974, o direito de abortar. Os pais fundadores nunca colocaram o direito de abortar na Constituição. Enfim, com esse legado de Donald Trump, ele colocou 3 juízes conservadores na Suprema Corte Americana e o que eles fizeram? Eles voltaram para a origem, para o DNA da América, que é o quê? Devolve para os estados qualquer assunto, aquilo que a gente começou a falar no começo da live, qualquer assunto relacionado à vida cotidiana das pessoas, nada que seja constitucional, os estados decidem se o cachorro vai andar na coleira ou não, um quarteirão, se vai passar lei para liberar a maconha, o aborto nesse estado pode a partir da 6ª semana ou não pode, é banido, ou aqui pode até voltem para os estados e as pessoas vão cobrar de seus legisladores o que as pessoas querem para aquele estado. Esse talvez tenha sido o maior legado de Donald Trump, esses 3 juízes conservadores / originalistas. Porém, ele também deixou uma reforma tributária importantíssima, não é essa enganação que nós tivemos no Brasil não, né, com esses aumentos das alíquotas e essa confusão danada. Uma reforma tributária robusta, de corte de impostos, porque reforma tributária tem que cortar imposto, pois ele cortou exatamente os impostos, diminuiu as regulamentações e a burocracia do Estado para você abrir negócio, para você conseguir um empréstimo, para você ter incentivo para você andar com as suas próprias pernas. Foram medidas muito liberais, de diminuição do Estado e mais poder para o cidadão de decidir como quer empreender. Se ele corta, porque ele sempre pregou, como um bom administrador, o que ele sempre pregou? Se eu corto os impostos e sobra dinheiro no bolso do cidadão americano, esse dinheiro volta para a economia, seja em investimento, seja em consumo, seja em compra de carro, de casa. E realmente, os números econômicos dos Estados Unidos pré-pandemia são números assim históricos, de crescimento histórico, inflação extremamente controlada, o consumo em alta. Veio a pandemia e mesmo depois da pandemia, o Donald Trump conseguiu arrumar a casa e entregar a casa de uma maneira tranquila, que onde a casa estava, onde os números estavam, não tinha outro lugar para ir a não ser para cima. Outro ponto importantíssimo da administração de Donald Trump: independência energética. Antes de Donald Trump, os Estados Unidos importavam barris de petróleo para o consumo interno. Durante a administração de Donald Trump, ele liberou os leases, os aluguéis, digamos assim,
das terras federais para o drilling, para a extração de petróleo. E voilá, os Estados Unidos adquiriram uma independência energética e começaram a exportar barris de petróleo. E isso fez com que a gasolina baixasse, o diesel caísse, os alimentos também, o preço dos alimentos caíram, como nós sabemos que é a cadeia, todo o dominó, a cadeia toda de quando o combustível está mais alto ou o combustível está mais baixo. Esse foi outro legado. Quando o Joe Biden entrou, um parênteses, uma das primeiras coisas que ele fez, fechou todos os postos de extração das terras federais e hoje os Estados Unidos importam de novo o petróleo da Arábia Saudita e do senhor Maduro, da Venezuela. Pois bem, então isso tudo, essa foto toda que eu estou fazendo, é para dizer exatamente que, por mais que a narrativa lá fora seja da velha e carcomida imprensa, Trump nazista, Trump fascista, Trump extremista, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Quando alguém falar isso, você escuta, você balança a cabeça, fala, ok, entendi, Trump extremista, maravilha. Quando a pessoa respirar, você fala, você poderia citar uma ação que ele fez para você chegar à conclusão de que ele é um extremista? Ah, porque ele fez isso, porque ele fez o quê? O quê? Qual foi a ação? Pergunte, insista, com elegância, com paciência, com um tom de voz baixo, insista. Qual ação, qual política, qual ponto da administração dele que fez você chegar à conclusão de que ele é um extremista, de que ele é um nazista, de que ele é um fascista? E espere. Porque esses dias eu estava vendo um programa lá no... Qual era o programa? Aquele programa que passava antes, 3 em 1. Tava vendo um programa, tava vendo o 3 em 1 e estava aquele Felipe Dávila. Ele fala muitas coisas interessantes, né, sobre economia, e aí caiu em política americana, e aí pronto, vamos puxar todas as cartinhas, né, todos os pedágios ideológicos, porque eu preciso falar mal do Donald Trump. Ah, porque vai ser uma pena se tiver Joe Biden contra Donald Trump, porque vai ser um senil contra um louco. Eu tive vontade de fazer um story e marcar o Felipe Dávila, e se ele, né, se isso aqui chegar até ele, eu gostaria de fazer uma live com ele e perguntar qual o ponto da administração do Donald Trump, qual política da administração do Donald Trump, o que aconteceu com os Estados Unidos nos 4 anos da administração de Donald Trump, para você falar que ele é um louco. Qual guerra ele iniciou? Eu gostaria muito, porque esses pedágios ideológicos, esse pagamento de pedágio ideológico, é a coisa mais covarde do mundo. Ajoelha logo e fala que você é um social-democrata, que você é do Partido Democrata, que você gosta do Bernie Sanders ou do Joe Biden. Não suba em cima do muro. Não, porque é um louco e é um senil. Não, fale que você gosta do Joe Biden. É muito mais honroso do que simplesmente pagar o pedágio ideológico de limpinho. Eu não posso falar bem das políticas da administração Donald Trump. Porque, olha, você ter críticas para a retórica agressiva do Donald Trump, ele poderia ser um pouco mais presidenciável, embora muitas vezes ele teve que enfiar o dedo na ferida mesmo, né, e mostrar como a imprensa mentia. Ninguém fala. As pessoas chamam ele de maluco, mas ninguém fala. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. O pragmatismo do DeSantis, essa volta toda que eu tô dando para vocês,
é para mostrar o pragmatismo do DeSantis, o pragmatismo do americano que olha as políticas. Os números do Donald Trump estão inflados do jeito que estão, porque o americano quer saber de economia, o americano quer saber de comida em cima da mesa. O americano está exausto com a política de fronteiras abertas para a imigração ilegal. Não adianta tentar tirar a palavra ilegal dessa equação. Ai, porque ele é contra a imigração. Eu coloquei aqui nos stories que eu vou salvar uma manchete do Estadão. Trump é contra a imigração. Mentira! Ele é contra a imigração ilegal, assim como a grande maioria dos americanos. E aí o que aconteceu? O governador do Texas, que é um republicano, o governador DeSantis, quando a imigração ilegal começou a inundar os estados, que maravilha, né? Você abre e faz políticas de fronteiras abertas e os imigrantes ilegais em massa, um número histórico, e isso é o que Donald Trump e DeSantis falam. Quem está no meio dessa gente? Quem? Dos cartéis lá fora, dos cartéis desses países de terceiro mundo? Quem está entrando na América? São os inimigos da América? Quando essa imigração em massa começou a chegar na Flórida, no Texas, o que esses governadores fizeram? Começaram a colocar esses imigrantes ilegais em ônibus e mandar para Nova York, para Massachusetts. Agora o prefeito democrata de Nova York está de cabelo em pé. Gente, não dá certo. Isso aqui está errado. Meu Deus, tem que parar a fronteira. Então, né, é o famoso pimenta nos olhos dos outros não arde. Essa imigração ilegal desenfreada e preocupante, porque o que acontece? Aqui na Califórnia, por exemplo, o governador Gavin Newsom agora disse que os imigrantes ilegais terão plano de saúde, de graça. Sabe quem tem plano de saúde de graça aqui, que está legalmente no estado? Ninguém. Saúde é paga. A saúde é paga. Se você chama uma ambulância, se você vai até o hospital público, a conta depois vem para você. Você tem plano de saúde, que você paga, mas não tem saúde de graça. Até porque não existe saúde de graça, né? Os pagadores de impostos e sustentam aquilo. Então, o que está acontecendo? Nessa cadeia de fronteiras abertas o tempo todo, essa imigração ilegal desenfreada, sabe quem está sendo muito prejudicado? Os pobres negros, os pobres latinos, os americanos, os latinos que estão de maneira legalizada no país. Os americanos da costa, os negros da costa leste, as comunidades mais pobres, eles não têm o apoio que o imigrante ilegal tem. Então eles estão sendo abandonados. Isso está levando exatamente o voto dos negros, do negro de classe mais baixa, para o Donald Trump. Porque eles sabem, os negros de classe mais baixa, os latinos que estão legalizados no Brasil, nos Estados Unidos, perdão, eles sabem que uma política injusta de fronteiras abertas, onde o Estado, onde o dinheiro do pagador de impostos será relocado no imigrante legal, quem sai perdendo é a comunidade negra pobre, a comunidade latina pobre, os brancos pobres, as classes mais baixas. Eles já entenderam isso. Eles já entenderam isso. Eu não sei quem, numa eleição, Donald Trump e Joe Biden, eu realmente não sei quem pode vencer. Mas uma coisa eu arrisco a dizer aqui para vocês.
o número de votos dos negros em Donald Trump, se ele realmente for para a eleição geral, vai ser um número histórico. Histórico. Isso eu tenho certeza. Bom, então voltando para o DeSantis. Discurso 2028. Porque os republicanos entenderam. Se Trump vence agora, os republicanos podem ficar 12 anos no poder. Trump 4 anos e 8 anos de DeSantis. Assim como Reagan fez, porque Reagan ficou 8 anos na Casa Branca e depois elegeu o vice, o George Bush, o pai, que, diga-se de passagem, presidente muito ruim. Família Bush, péssimo. E aí um ponto que eu também falei nos stories, que eu sempre falo também aqui para vocês, a volta do o que Trump faz na estética da campanha dele. Make America Great Again. Aquilo que todo mundo fala. MAGA, MAGA, MAGA. Make America Great Again. Muita gente aqui já me ouviu falar disso. O slogan da campanha de Reagan em 1980 era Let's Make America Great Again. E aí não é só nessa fonte que Donald Trump bebe em relação ao Ronald Reagan. Ele bebe também nas fontes das políticas administrativas, as políticas públicas que eu estava falando. O corte de impostos, uma área militar avançada e com apoio, com recursos financeiros, com muito suporte exatamente para evitar guerras, é o famoso Peace through Strength, paz através da força. O Donald Trump já falou isso 1000 vezes e era um dos grandes slogans, né, do Ronald Reagan, a paz através da força. Donald Trump também trouxe de volta os pilares da aura do Ronald Reagan. Eu não estou falando que Trump é igual ao Ronald Reagan, tá? Eu estou sendo pragmática de olhar as políticas e da identidade que se conecta com o trabalhador americano, com a classe média, com aquele blue collar, que é o mecânico, que é o professor, que é aquele que põe hands-on, que tá a mão na massa na sociedade, o professor, o pequeno e médio empreendedor. Essa comunicação orgânica vem também de um pilar que Ronald Reagan usava muito e que Donald Trump usou, que é o pilar dos 3 P's, que é patriotismo, paz e prosperidade, que é também, em inglês, também é um pilar dos 3 P's, né? Peace, Prosperity and Patriotism. Pois bem, ontem, no discurso do DeSantis, é curiosíssimo que eu que estou escrevendo um livro sobre Ronald Reagan, aliás, fiz uma reunião sábado, quero mandar um beijo para o meu editor maravilhoso, Silvio Navarro, que vai editar o meu livro, e para minha revisora maravilhosa, Lígia Alcântara. Para quem conhece o Ronald Reagan, ontem você vê que no discurso do DeSantis tinha muito de Ronald Reagan ali. Principalmente, depois vocês anotem aí, depois vocês deem um Google. O Ron DeSantis fala assim, é hora da América escolher. Ele fala que parece que o povo americano quer dar uma chance a Donald Trump e que é hora da América escolher. It's time for America to choosing. Time for choosing é um dos maiores discursos de Ronald Reagan antes de ser político. É um discurso de 1964, se chama Time for Choosing, tempo de escolha. Para quem é assinante da Oeste, eu já escrevi um artigo na Oeste dissecando esse discurso. É um discurso de 1964. Ele estava fazendo campanha
para o então candidato à presidência do Partido Republicano, Barry Goldwater, e o discurso dele, pessoal, o discurso assim, é tão atemporal, que vale a pena vocês entrarem no YouTube ou entrarem até na transcrição do discurso. Para quem não entende o inglês, né, dá para você pegar a transcrição e ler. Como o discurso parece que foi escrito ontem de manhã. Ele é de 1964. Então você vê que ontem o DeSantis, ele não fala apenas com os eleitores do Donald Trump, que sabem que o Donald Trump bebe na fonte das políticas públicas e da estética do discurso de amor à pátria de Ronald Reagan. Mas ele faz uma conexão com esse eleitorado, com a classe média. É tempo da América escolher. E aí depois, no final, ele fala que o governo tem que ouvir as pessoas. Que o governo tem que ouvir as pessoas e que não são as pessoas que trabalham para o governo, mas o governo que trabalha para as pessoas. Aí vocês vão entrar no YouTube de novo e olhar o discurso de despedida da Casa Branca de Ronald Reagan, 1988. Coloca ali, farewell speech, discurso de despedida. Deve ter com legenda também. E ele fala exatamente isso. O governo é o carro e o condutor é o povo. O povo diz que estrada tomar, que velocidade ir, que destino seguir, e não o contrário. Então você vê que existe essa comunicação dos dois com um passado glorioso da América, que é Ronald Reagan. De novo, não estou falando que DeSantis e Trump são Reagan, porque aquele ali foi uma forma única, né? O carisma, a oratória, ele era um ator, então ele sabia entregar os discursos muito bem, mas você vê que DeSantis, ele já começa a mostrar que o próprio caminho dele para 2018 vai ser um caminho que Donald Trump puxou do Reagan e que ele demonstra para o eleitorado republicano: eu vou continuar, porque muitos da direita limpinha, porque eu conheço o Kirk, eu já li Edmund Burke, porque é Hayek, é isso, mas na hora de olhar a política não olha a estética. Muitas dessas pessoas e até desses correspondentes internacionais aí, né, descabelados no Brasil, eles não conseguem enxergar que a volta de Donald Trump, a volta DeSantis no governo da Flórida, é essa volta do Partido Republicano de Reagan em comunhão com a classe média. Depois que Reagan saiu do poder e entrou o George Bush pai, aí o negócio afunilou de novo para a família Bush, para o Partido Republicano elitista do Mitt Romney. Não, porque não, é porque a estética, porque se não tiver um candidato perfeito que preencha a nossa checklist. Bom, levando para o Brasil, né? Quando nós tivemos no Brasil um movimento conservador de Burke, de Kirk, disso, daquilo, nós não tivemos isso. Então é aos trancos e barrancos que a gente tem que criar esse movimento no Brasil. E aqui nos Estados Unidos é impossível você não olhar o passado e entender que essa conexão que Reagan fez com a classe média, com blue collar, nenhum outro presidente republicano fez, até Donald Trump. Podem chorar à vontade, extremista, isso, aquilo. As políticas foram exatamente da mesma fonte de Ronald Reagan. Corte de impostos. Deem um Google aí também nos Opportunity Zones. Foi dentro da reforma tributária de Donald Trump. Os Opportunity Zones. Isenções fiscais para empresas que colocassem
a sua empresa fixa, o Target, por exemplo, em áreas que não tinham um crescimento econômico substantivo, que as pessoas tinham que sair de áreas de comunidades de classe baixa, de comunidades carentes, para ir trabalhar no Target lá do bairro rico. Pois o que o Donald Trump fez nos Opportunity Zones, junto com o Tim Scott: Target, nós vamos te dar isenção fiscal se você pegar o seu Target. Tá aqui, ó, 8.000 comunidades em toda a América. Escolhe uma e faça o seu Target. Isso para, né, várias empresas. Então, essa conexão com a vida econômica das pessoas, essa conexão é uma conexão que ganha voto, porque mexeu com a vida econômica das pessoas. Então, isso tudo é interessante olhar como o DeSantis ele faz essa viagem também ao próprio Ronald Reagan. E aí, amanhã, muita gente dizendo que Nikki Haley vai vencer. Eu não ficarei surpresa se Trump sair vencedor de New Hampshire, porque parece que as pessoas continuam apostando nas falácias da velha e carcomida imprensa, de que Trump é fascista, extremista, nazista, aquilo tudo. Mas parece que as pessoas esse ano estão fazendo aquela pergunta que eu falei para vocês fazerem com quem vem com essa retórica. Que ponto da administração dele foi extremista? O que ele fez que foi nazista? O que a administração dele fez que foi fascista? A população já entendeu. Essa retórica não cola mais com ninguém. Os 91 indiciamentos, todo mundo já entendeu. É uma perseguição política, assim como nós vimos no Brasil com o presidente Bolsonaro, só que a diferença é que aqui existe um filtro que os pais fundadores colocaram exatamente contra a corrupção do judiciário. Então o Trump pode continuar concorrendo. E isso tudo vai inflamando ainda mais a base do Donald Trump. Bom, acho que eu falei sobre tudo aqui de Iowa e de New Hampshire. Só vou abrir aqui umas perguntas rápidas, então, para a gente fechar essa live. De novo. O que essa união Trump e DeSantis pode afetar os imigrantes do país? Os imigrantes legais ou os imigrantes ilegais? Se for os imigrantes ilegais, o Donald Trump vai voltar à política que ele tinha antes. Você precisa de asilo político? Tudo bem. Você preenche o formulário no seu país e aguarda a gente te chamar. Essa é a única diferença. Porque a imigração legal aqui continua 1 milhão de imigrantes legais por ano. 1 milhão. 1 milhão. Isso aqui eu já respondi. Bom, querida Ana, como você vê o judiciário por aí? Muito diferente daqui, porque estão tentando de tudo para derrubar Trump. De novo, o judiciário daqui tem várias esferas. Então, para vocês terem uma ideia, cada estado aqui tem uma Suprema Corte. Até chegar um caso na Suprema Corte, leva muito tempo, são muitos filtros até chegar lá. Tudo que chega na Suprema Corte americana é porque tem alguma coisa estritamente relacionada à Constituição americana. A Constituição americana, pessoal, olha aqui o tamanho da Constituição americana. Essa é a Constituição americana. Isso aqui. 27 emendas. Mais de 230 e não sei quantos anos. Isso aqui. Tudo que não é relacionado a isso aqui, o Estado tem o poder de resolver. Através das suas cortes, dos seus legisladores. Fora isso aqui, são de 80 a 100 casos por ano na Suprema Corte americana. Então, o judiciário daqui, em alguns estados, promotores, juízes, eles são eleitos. E esse é
um dos calcanhares de Aquiles do judiciário. Essas eleições, nos últimos anos, essas eleições para juízes, essas eleições para promotores, elas foram inundadas com dinheiro de George Soros, por exemplo. E aí elegeram juízes e promotores ativistas. Então essa é uma briga também. Outro legado do Donald Trump, vou lembrando aqui de cabeça. Donald Trump foi um dos presidentes que mais indicou juízes conservadores federais. Foram mais de 300 indicações nos lugares que ele podia indicar. Então isso é um legado. Ah, mas o conservador não é ativista? Não, o conservador é originalista. Ele vai falar assim, o que está na Constituição? E aí, no caso desses juízes federais, o que está na Constituição do Estado? Porque cada estado tem a sua Constituição. Eu ando com uma Constituição da Califórnia no meu carro. Então tem isso. A gente sempre tem que perguntar o estado. Já respondi. Ana, vendo esse movimento surpreendente dos republicanos, você acha que a única cartada dos democratas seria a Michelle Obama? Hoje o Gavin Newsom estava aqui na televisão dizendo que ele não vai concorrer. Seria, teoricamente, o próximo nome do Partido Democrata. Boa pinta, boa oratória, fala bem. Teve até um debate recentemente entre Ron DeSantis e o Gavin Newsom, mas as políticas da Califórnia são o grande calcanhar de Aquiles. Os números são péssimos. Então, e eu acho que o tiro no pé do Gavin Newsom foi exatamente essa política agora de pegar recursos estaduais e derrubar em saúde para imigrantes ilegais, sendo que tem tanta gente precisando aqui, americanos, negros, latinos, que estão legalmente aqui, tanta gente precisando, e ele colocou esses recursos todos nos imigrantes ilegais. Então isso agora vai cair muito mal para ele. Bom, já respondi. Desculpa aqui, pessoal, é que eu falei tanta coisa, é que aí eu acabei respondendo já algumas perguntas. Já respondi. Ótima pergunta da minha querida aluna do meu curso, da Lilian Piva. Trump ganhando as eleições, existe a possibilidade de algum tipo de sanção ao Brasil? Eu acho que existe. Principalmente porque o senador Ted Cruz já levantou a bandeira dos navios iranianos atracados no Porto do Brasil em fevereiro do ano passado, várias vezes no Senado. Tem até uma declaração oficial do gabinete dele pedindo sanções do governo Biden ao Porto do Rio de Janeiro, por causa daqueles navios iranianos, que ninguém sabe se trouxe alguma coisa para o Brasil, se saiu com alguma coisa do Brasil, porque aqueles navios são sancionados pelo governo americano. Uma outra general também levantou, numa comissão do Senado, levantou o alerta vermelho com quem o presidente Lula, ela diz assim com esses nomes, com quem ele anda de mãos dadas. Irã, China, a turma, né? A turma que a gente sabe que financia, inclusive, grupos terroristas. Então, eu acho que existe, sim, possibilidade de sanção no sentido de alguma coisa muito específica, porque o Brasil é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Grande parceiro, grande. Assim como a China também é do Brasil. Mas algum tipo de sanção em relação a esses navios que são condenados aqui a relações nada republicanas com essas nações, com esse povo, que essas nações que são consideradas inimigos da América, algum tipo de sanção eu acredito que possa ter sim.
Acha que se a Nikki Haley desistir, ela se credenciaria a ser vice? Hoje o Donald Trump disse que ela não tem a menor chance de ser vice, porque ela é bem vista por democratas moderados e não sei se seria bem vista dentro do Partido Republicano hoje pela vasta maioria dos eleitores, que a vasta maioria é composta por republicanos. E ela recebe muito dinheiro de doadores envolvidos aí com esses democratas moderados. Tanto que você vai nos outros canais, CNN, MSNBC, eles estão assim jogando confete serpentina em Nikki Haley como se ela fosse o último biscoito do pacote. Então é para levantar o alerta mesmo. O que acontece realmente se alguns estados tornarem Trump inelegível? Bom, eu falei sobre a mudança de primárias para caucus. Os comitês republicanos podem transformar as primárias em caucus, mas agora, no começo de fevereiro, a Suprema Corte Americana vai ouvir um dos casos e se ela disser Trump continua na cédula, acabou, isso acaba dando um efeito cascata em todos os outros estados. Bom, já respondi também, já falei. Você acha que diante do que está acontecendo no mundo e do fracasso da política internacional de Biden, existe mais chances de Trump conquistar votos dos eleitores democratas? Olha, existe sim os democratas que estão cansados dessa geopolítica fraquíssima, né, do Joe Biden. Uma guerra na Ucrânia, o que aconteceu com Israel, né, under his watch também, e sem esquecer daquela saída catastrófica do Afeganistão, que o Trump disse que queria sair do Afeganistão. Ele disse que queria sair, mas que tinha que ser uma saída planejada e não daquela maneira. Para vocês terem uma ideia, do jeito que saiu ali, né, 85 bilhões de dólares ficaram no Afeganistão para o novo Talibã em equipamentos militares. 85 bilhões de dólares. Fora as 13 vidas que foram ceifadas, né, do exército americano, as famílias daqueles soldados, elas estão na TV o tempo todo falando mal de Joe Biden, e isso pega muito no coração do americano, esse patriotismo em relação às suas forças militares e aos seus soldados. Então aquela saída catastrófica foi uma marca, assim, é uma marca indelével na administração do Joe Biden. Aconteceu em 2021, mas até hoje ela é comentada. Bom, pessoal, eu acho que é isso aqui. Muitas das perguntas aqui, desculpa, eu já respondi conversando com vocês. E é isso. E é isso. Aqui eu vi alguém dizendo a guerra das Big Techs contra Donald Trump. Eu acho que um dos pontos mais importantes que aconteceu para o Ocidente, tá? Nos últimos anos foi a compra do Twitter pelo Elon Musk. Ali agora é possível você ter a liberdade de expressão que a América está acostumada, que está protegida na Constituição Americana, através da primeira emenda da Constituição Americana, e que é um dos pilares que sustentam não apenas os Estados Unidos, mas o Ocidente. Por isso que os americanos têm na segunda emenda o direito a porte, a posse de armas. Isso, de novo, varia de acordo com o Estado, exatamente para proteger a primeira emenda de tiranos. Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar gravada essa live aqui no Twitter, aqui no Instagram, e vou subir também lá no YouTube, e depois eu coloco o link aqui para vocês, porque às vezes as pessoas, né, fazem uma procura lá.
eu deixo lá no meu canal Ana Paula Henkel. Tô começando a reativar ali, que as pessoas, né, gostam. É um canal que o meu último vídeo é o meu teaser do documentário de João Paulo II. Tá lá, Ana Paula Henkel. Se inscreva, aperta o sino, essas coisas todas que as pessoas falam. Eu sou jurássica, não entendo nada de sino, de aperta o like, eu só repito. Então é isso, pessoal. Eu vou abrir algumas caixinhas aqui ao longo da semana. Amanhã de olho em New Hampshire. Vamos ver se realmente Nikki Haley tem força lá ou se Donald Trump vai conseguir passar o trator num estado que a Nikki Haley pode vencer. Ela tendo um bom desempenho em New Hampshire dá fôlego para ela continuar, mas se ela perder a altitude amanhã, aí o gato da Nikki Haley sobe no telhado. Muito obrigada, pessoal. Não consegui ver aqui os comentários, mas pelo menos eu peguei as perguntas de vocês do post. Vou deixar a live salva também no YouTube. Amanhã a gente se encontra às 17h45 lá no Sem Filtro e qualquer hora aqui no Instagram. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.